Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Graças ao bom Deus, mais um encontro virtual, mais uma reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E nós da casa nos sentimos muito felizes com a aderência de todos que vêm assistindo essas palestras, divulgando-as, para que elas possam alcançar as pessoas que precisam ouvir algo novo, algo que possa melhorar a mente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando. Nesta noite nós teremos como o palestrante o nosso parceiro aí, desde quando iniciamos esse nosso projeto de palestras virtuais, é o Enio Francisco. Nós agradecemos, Enio, por mais uma vez estar conosco, trazendo o seu entendimento, o seu conhecimento à luz da doutrina espírita, que você receba do alto sempre inspirações que vão fazer com que você continue nessa trajetória. Não só conosco, mas também levando aí as suas explanações a todas as casas que te convidarem, a todos aqueles que porventura queiram ouvi-lo. Que Deus o abençoe, a você, a sua família, muita luz na sua caminhada. Então vamos nos preparar para fazermos a abertura dos trabalhos da noite, sempre lembrando que temos aí a mensagem da semana, a palestra, e no momento final é um momento em que nos unimos com muita força, mentalmente, para vibrarmos em benefício de todos aqueles que necessitam de uma prece, de energias boas, energias renovadoras. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, rogando a presença amiga entre nós dos espíritos de luz, dos benfeitores amigos, para que juntos possamos produzir energias boas, pensamentos bons, pensamentos reconfortantes, e que esses irmãos benfeitores, essas equipes espirituais, nesta noite, mais uma vez, possam coletar em nós esses pensamentos de esperança, de sentimento positivo, de fé em uma lei maior que nos rege, e possam visitar aqueles que precisam, os doentes nos hospitais, aqueles abandonados nas ruas, os acamados também em seus lares, os familiares que sofrem com as doenças dos seus entes queridos, a todos esses irmãos, e também aos nossos irmãos que já deixaram o corpo físico, mas que ainda sofrem por não entenderem o novo estágio em que se encontram, a nova faixa vibratória que precisam buscar para encontrar o sossego, a paz e a harmonia. Que Deus esteja sempre conosco, que Jesus esteja sempre nos guiando através desses benfeitores amigos. Que a luz do Pai esteja sempre em nossos corações e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas,
Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Paz e luz a todos vocês. É uma grande alegria voltar a essa casa espírita para novamente fazermos uma reflexão à luz do Evangelho de Jesus, com base na nossa doutrina espírita. Tem uma passagem que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós entendemos que quem está batendo a porta é o nosso querido Mestre e Senhor Jesus. Ele está batendo nessa porta, e essa porta ao qual essa passagem da Bíblia se refere, ela é a porta do nosso próprio coração. A diferença entre a porta do coração e as portas do nosso ambiente comum é que essa porta do coração ela possui uma fechadura que só abre por dentro. Então, nesse sentido, nós queremos deixar esse convite. O nosso Mestre está nos convidando para essa abertura. E uma vez abrindo essa porta, o nosso Mestre Jesus entra e faz conosco uma ceia, que é uma reunião intimista entre pessoas que se amam e que se respeitam. E para colaborar, então o nosso convite da noite é essa abertura de coração para estabelecermos uma união mais consciente com os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus. Então nós queremos deixar aqui uma poesia que define o que é o Espiritismo e que é de Cassimiro Cunha, que nos diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o Mestre amado é Jesus. Então, nós temos aí como grande referência, segundo essa poesia, o nosso Mestre Jesus. E isso está em sintonia
com a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec ele pergunta qual tem sido o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E os Espíritos respondem que é Jesus. Então Jesus, ele é o nosso grande modelo dentro do nosso processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento espiritual. E a doutrina espírita é essa grande escola. E nessa escola nós aprendemos que tudo que existe, tudo que Deus criou passa por um processo de evolução. Inclusive os planetas, os globos que são habitados, né? E o nosso planeta, esse planeta Terra, essa casa maravilhosa, ela é um plano de expiações e provas dentro do processo de evolução dos mundos. O que caracteriza esse plano é ainda a predominância do sentimento de egoísmo em relação ao sentimento de amor. E por conta disso nós temos tantas violências, agressividades, desonestidade, corrupção nesse mundo que nós vivemos. Então esse plano de expiações e provas, ele é um mundo intermediário, né? Entre aquele mundo primitivo e os mundos regeneradores. Então o mundo de regeneração é aquele mundo em que, ainda que a pessoa tenha tendências negativas, ela já vai ter uma condição melhor de resistir a essas influências, de modo que ela possa superar. Nesse sentido, fica claro para nós que é exatamente dentro desse plano, é dentro desse planeta que nós devemos alcançar a nossa plenitude espiritual. Teremos aflições, teremos decepções e frustrações, mas recordemos Jesus quando o nosso mestre, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então a grande questão que fica para nós é qual é o nosso papel dentro desse plano que nós vivemos, dentro desse mundo de expiações e provas, que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele pode ser comparado a uma escola, a um subúrbio, a um sítio malsão e a uma penitenciária, né? A uma cadeia. Então vamos pensar aí, uma cadeia, porque nós ainda estamos aprisionados, né? Nós cometemos crimes em relação às leis de Deus. E como essas leis estão escritas na nossa consciência, é como se ainda estivéssemos presos aqui dentro desse mundo de expiações e provas. E a doutrina espírita, enquanto doutrina libertadora de consciência, ela vem nos proporcionar a ferramenta para o nosso despertar e a nossa libertação íntima. Essa é a proposta. E nós, como espíritas, como é que nós estamos diante dessa doutrina que nos liberta, que nos ampara e que nos auxilia? Então essa é a grande questão para a nossa reflexão. Para compreendermos esse processo, nós lembramos que Allan Kardec ele coloca na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ele dá a esses dois pensadores a responsabilidade de serem eles os precursores das ideias cristãs e, consequentemente, das ideias espíritas. Tá? Por isso Kardec coloca lá o resumo da doutrina desses grandes pensadores gregos. E Platão, numa das suas obras, que eu considero como sendo a principal, que chama-se A República, na introdução do capítulo 7, ele coloca lá o mito da caverna, ou conhecido como alegoria da caverna. O que Platão faz? Ele coloca na boca de Sócrates, que é o personagem desse livro,
quando num diálogo com um discípulo, que é o Glauco, Sócrates propõe a seguinte alegoria. Ele pede para imaginar uma caverna subterrânea. E nessa caverna, pessoas viviam ali, gerações após gerações, acorrentados pelos pés, pelos braços e pelo pescoço. E então essas pessoas, elas não podiam sequer se observarem, se enxergar. Elas apenas olhavam para o fundo da caverna. E no fundo da caverna, algumas sombras, algumas imagens passavam por ali. E eles se relacionavam com essas imagens como se elas fossem reais, estabelecendo relações emocionais com essas imagens. Só que na entrada da caverna tinha um muro e tinha uma fogueira acesa. E essa fogueira, ela jogava uma pouca luz, uma pouca claridade para dentro da caverna. E ao lado desse muro tinha um palco onde pessoas passavam com estatuetas nos seus ombros. E essas estatuetas, em forma de pessoas, de animais, de coisas, de objetos, elas formavam sombras que eram projetadas lá no fundo da caverna. E eram essas sombras que esses prisioneiros da caverna, anos e anos após anos, se relacionavam, como se fossem imagens verdadeiras, como se representasse o mundo real. Até que um dia, um daqueles homens resolveu partir esses grilhões e sair dessa caverna. Ele conseguiu. E com muita dificuldade escalou as paredes da caverna e alcançou o mundo exterior. E lá fora, ele quase ficou cego. Sofreu muito porque os seus olhos não estavam acostumados à luz do sol. Muita dor. Mas com o tempo, observando os pastos verdejantes, os pássaros, as pessoas, os bosques, ele foi se adaptando e percebendo que existia um mundo muito amplo, muito vasto, para além dos limites daquela caverna. E depois de um tempo, sensibilizado, questiona Sócrates se ele resolve voltar na caverna para avisar os seus compatriotas que existia algo que era muito maior do que aquele mundinho limitado que eles viviam dentro daquela caverna. E aí nesse momento, Sócrates, no diálogo, ele questiona como é que esse homem ele poderia ser tratado. Talvez ele fosse tido como um louco, um desequilibrado. Talvez ele fosse agredido pelos os seus companheiros que ficaram dentro da caverna. Porque eles eram tão habituados àquela limitação, àquela ignorância, que eles considerariam louco alguém que viesse trazer uma mensagem dizendo que existia um mundo real e que tudo aquilo que eles viviam eram ilusões. Então, foi assim que trataram Sócrates, condenando a cicuta, ao veneno, porque ele veio para libertar consciências e dizer a todos nós que existe um mundo maior para além dos limites dessa caverna que vivemos, que é o mundo de expiações e provas. Mas ele foi condenado. Foi assim que trataram Jesus Cristo, que veio nos mostrar que a felicidade não é desse mundo. Essa felicidade que nós acreditamos ser reais, porque estamos constantemente lidando com sombras, como se fossem imagens verdadeiras, valores verdadeiros, e não o são. Então, nesse mundo, nós podemos sim viver conforme os homens do nosso tempo, inclusive possuir sem sermos possuídos. Não é que devemos fazer um voto de pobreza, porque o voto de pobreza não tem a ver com o pobre de espírito, conforme propõe o Evangelho. O pobre de espírito é o indivíduo que avança na escala do desenvolvimento espiritual. Então, nosso objetivo não é abrir mão das riquezas da matéria, mas é alcançarmos a pobreza de espírito, que se fundamenta
na vivência plena do amor e na materialização da humildade na nossa vida. Então essa é a nossa proposta espiritual para sairmos dessa caverna de ignorância. O nosso querido Mestre Jesus, ele vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então vale a pena caminharmos, escalarmos as paredes escarposas dessa caverna, a fim de que através do conhecimento possamos expandir a nossa consciência e alcançarmos um pouco de felicidade, harmonizando o nosso campo mental, o nosso coração com as leis do Criador. Então a grande pergunta é: como é que nós estamos utilizando de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece para sairmos dessa caverna? Quem é o indivíduo que conseguiu sair da caverna? Senão aquela pessoa que começa a pensar filosoficamente, que começa a questionar se o mundo é só aquilo mesmo, aquela limitação, se não podemos ir além quando nos esforçamos para sair da zona de conforto. O que seria então essa caverna, senão esse mundo material, esse plano de expiações e provas que vivemos? Então, vale a pena buscarmos o conhecimento, ampliar a nossa consciência, para saber que a vida, ela não se resume a 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, 100 nesse mundo. Essa vida, por mais longa que seja, né, ela é muito breve. Allan Kardec, na introdução da Gênese, ele vai dizer: se séculos e séculos são segundos diante da eternidade, o que será então uma existência humana? E às vezes nós passamos uma vida toda dentro dessa caverna, uma caverna consciencial, acreditando que tudo se resume nisso, e quando chegamos no final da existência carnal, nós percebemos que não avançamos muito. Então a caverna é isso aqui. As sombras projetadas na parede do fundo são essas ilusões que são construídas pelas mídias, pela indústria cultural, pelas viciações, sobretudo aquelas que são direcionadas pelo vício maior, que é o egoísmo. E isso gera sofrimento, adoecimento mental. Quem são aquelas pessoas que estão ali então, carregando as estatuetas? Senão os poderosos, os nossos governantes, os produtores de conteúdos. Tá? E quem seria a pessoa que se esforçou para sair da caverna? Aquele que busca o conhecimento verdadeiro, o espírita verdadeiro, e reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em dominar as suas más inclinações. Então, meus queridos irmãos, essa é a proposta da doutrina espírita para a nossa vida. Sairmos dessa caverna que nos colocamos, que são causas de depressão, de transtorno de pânico, de ansiedade, de transtorno bipolar, porque nós vivemos uma ansiedade, um sofrimento, colocando a nossa felicidade constantemente em lugares externos onde realmente ela não está, nos esquecendo que a felicidade plena, ela vem do nosso encontro com o Criador. E o Criador se manifesta através das suas leis, que segundo o Livro dos Espíritos está escrita na nossa própria consciência. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É Jesus nos convidando para essa ceia, para essa reunião intimista. É abrir a porta do coração pelo esforço pessoal,
permitindo que a espiritualidade possa penetrar a nossa casa íntima, nos transformando internamente. É isso que a doutrina nos propõe. E geralmente as pessoas vão questionar: qual seria então a ferramenta prática que nós temos para esse processo? Autoconhecimento. Não resolve muito. Conhecer a ciência, conhecer tudo do mundo exterior, se nós não buscarmos conhecer a nós mesmos. Qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para melhorar a sua vida na Terra e resistir à influência do mal? Pergunta Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos. E os mestres espirituais respondem: o sábio da antiguidade já vos diz, conheça-te a ti mesmo. Então eles estavam se referindo a Sócrates, na busca do autoconhecimento. E outra ferramenta muito importante, caridade. Caridade, segundo o entendimento de Jesus, diz Kardec, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é claro, meus irmãos, que nessa caminhada para sairmos dessa caverna, na qual nos colocamos gerações após gerações, iludidos com as posses, com os valores da materialidade, do egoísmo, agindo egoisticamente, nós precisamos pensar: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é a ferramenta maior, a caridade, para nos libertarmos dessas angústias desse mundo material. Tá? Então, teremos aflições? Sim. Mas Jesus já dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Meimei vem fraternalmente nos dizer, através de uma psicografia do Chico Xavier: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Muita paz e luz a todos nós. Olá, meus irmãos. Como tem passado? Espero que tenham passado muito bem. Então vamos para a última parte da nossa atividade de hoje. E para isso nós sempre pedimos que cada um procure tirar da mente todos os problemas, as dificuldades, elevar os pensamentos à espiritualidade maior e a Jesus, nosso mestre amigo, rogando a Deus nosso Pai a paz interior, para que nós possamos absorver todos os fluidos, as energias durante esse passe à distância. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando, buscando acalmar o coração.
E vamos elevar os pensamentos, pensando em Jesus, no seu exemplo de vida, nos seus ensinamentos. Vamos agradecer por tudo quanto esse Mestre querido nos tem ofertado, em termos de fé e esperança. Mestre querido, nesse momento de passe à distância, nós gostaríamos de estar frente a frente contigo, absorvendo a sua luz, o seu amor, toda a sua energia. Nós te rogamos, Mestre, que essa luz maravilhosa possa chegar até nós nesse momento. Que possa nos iluminar, retirando todo e qualquer pensamento negativo, toda força negativa, substituindo pela tua energia pura. Que o nosso corpo físico, que o nosso espírito, a nossa alma, possa receber esses fluidos maravilhosos que a espiritualidade está nos concedendo neste momento. Senhor Jesus, nós te rogamos que o Senhor olhe para nós como quem olha para as criancinhas, cheio de ternura, de amor, para que o Senhor possa perdoar as nossas falhas e ao mesmo tempo nos oferecer o teu amor puro. Mestre, nós te rogamos também pelos nossos familiares, pelos entes queridos, tanto aqueles que aqui estão conosco nessa jornada terrestre, como também os nossos irmãos, nossos entes queridos, que já retornaram à pátria espiritual, para que o Senhor proteja e ilumine cada um deles. Queremos pedir pela nossa família, pelo nosso lar, por todas as famílias, todos os lares. Rogar pelos enfermos, para que o Senhor passe por cada leito, onde haja um enfermo, cada local, e deixe com cada um deles a esperança que renova a fé e as energias. Olha para o nosso planeta, Senhor, que nesse momento de transição planetária tem sofrido os reveses da natureza, a cada local, os habitantes que tanto têm sofrido. Leva a fé e a esperança, Senhor, nesses locais. Mas também queremos te pedir por todos os países que estão em conflito, em guerras, em brigas políticas, religiosas, para que a paz e o amor incondicional chegue em cada um desses locais, desses povos. Olha para o Brasil, Senhor, tão necessitado de proteção, de mudanças positivas. Ilumina, Mestre querido, esse país que tanto amamos. Queremos te pedir também pela nossa casa de oração, para que o Senhor sustente a nossa casa, cada um dos trabalhadores, as equipes espirituais que trabalham arduamente em nosso favor, todos os frequentadores, nossos seguidores virtuais.
para que todos possam ter fé e ânimo para continuar essa caminhada, por vezes tão difícil, essa jornada terrestre, nesse planeta de provas e expiações, aonde muitas vezes nós encontramos dificuldades para sobreviver, com fé, com esperança. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos confia o Teu amor infinito. Sabemos que o Senhor intercede por nós junto ao Pai Criador. Sabemos que o Senhor nos envia os Teus anjos para nos protegerem. Sabemos que o Senhor nos acompanha passo a passo. E é por isso que nós confiamos em Ti. E Te rogamos para que nos momentos de dificuldade, de tristeza, melancolia, naqueles momentos em que acreditamos que não há mais saídas, naqueles momentos que o desânimo toma conta do nosso coração, nesses momentos, o Senhor nos carrega em Teu colo, em Teu regaço, num abraço amoroso, reanimando as nossas forças, nos trazendo a fortaleza que necessitamos para essa caminhada. Te rogamos por todos os seres da criação, os animais, nossos pets, para que o Senhor também os proteja. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, nunca esqueçam da oração. É o remédio mais poderoso que nós temos a nosso favor. Que todos permaneçam com nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.